Bom, vamos lá, povo. Então abre aí o seu código antigo. Então a gente parou na última aula. A gente criou a timeline, né? Opa, não tá aparecendo. Eu acho. Eu sei que... Então, ó, a gente terminou aqui, né? Fazendo o footer e tal. E aí a gente colocou os ícones, né? Pelo menos na turma de vocês eu coloquei o ícone no lugar certo. Na outra turma eu já coloquei no lugar errado. Tive que arrumar. Só que eu esqueci mais de uma coisinha aqui. Tem que fazer uma coisinha a mais aqui. Então lá no footer, na timeline, no arquivo HTML, lá embaixo tem os ícones. Presta atenção. Então tem o LI, a tag A, e aí veio o ícone, né? Beleza. Home outline, e aí tem a palavrinha lá, timeline, certo? Essa palavrinha, ela tem que ficar envolvida numa tag. E geralmente tag de texto a gente usa qual? P. Só que nesse caso, como ela já está dentro do link, não é bom a gente usar a P. A P faz quebra de linha e tal, então não é legal. Existe uma divisão, eu não lembro se eu postei para vocês, mas vocês viram lá, né? Os headers, os footers, né? E tem a div. Tem a divisão inline. Eu mostrei sim, era spam. Eu mostrei a linha no T. Então aqui, ó, em volta dos textinhos, ó, presta atenção. Em volta do texto timeline, explorar, criar e curtir, a gente vai colocar um spam. Spam com N, tá? Você abre e fecha a tag spam. E dentro dela você vai puxar aqui, ó. Ou dar um Ctrl X, copia e cola aqui, ó, timeline. E aí faz uns outros textos, ó. Spam, dá um Enter. Opa, aqui não deu certo, pera aí. Spam, olha lá. Ele aparece lá em cima, você dá um Enter, ele cria a tag. Você pega o texto, Ctrl X, Ctrl V. Então, ó, esse texto tem que ficar dentro do spam. Spam, Ctrl X, Ctrl V. Mesma coisa no curtido. Aqui, ó. Spam, Ctrl X, Ctrl V. Opa, perfeito. Último. Então ficou assim, tá vendo aí? Então tudo podendo ler spam. Então tem abre o A, LI, quer dizer, primeiro, depois o A, depois vem o ícone e o spam. Os dois estão dentro da tag A, tá? Mais ou menos assim que ficou hoje. E aí, o que mudou quando a gente colocou spam? Não mudou nada. A princípio não é pra mudar nada, né? Se mudou alguma coisa, tá errado. Vamos ver aqui, ó. Botão direito. Vou abrir aqui no browser. E você estava esse? É, né? Vocês eram esse? É, né? Eu tinha até esquecido, né? Ó lá. Mais ou menos assim, né? É esse?
É que você clicou, ela tá acessada, né? Ó, se você clicar em algum, ó, se você clicar em algum link, ele fica roxo, ó. Ele acabou de ser acessado. A gente vai resolver tudo isso hoje, agora, hein? Começou a aula, prestem atenção. Quem estiver conversando, só lamento. Não falei essa palavra que você falou aí, mano. Que eu... Bom, antes de eu fazer isso aqui, peraí. Eu tenho que mudar. De vocês não tem esse texto tão gigante, né? Tem só uma palavra. Deixa eu só apagar esse texto gigante. De vocês aqui na timeline, ó, tem que estar escrito aqui, ó, timeline. Beleza? E agora, ó, a gente vai duplicar esses. Presta atenção aqui, ó. A gente vai duplicar esses arquivos, ó. Então, ó, tem a timeline. Você vai clicar nela aqui, ó, no canto, tá? Então, abre aqui os arquivos, ó. Clica nela. Você vai dar um Ctrl+C e Ctrl+V. E aí ele copia o arquivo, tá vendo? E aí você vai renomear esse arquivo. Você pode apertar o botão direito, renomear, ou F2, tá? Não o F e o 2, a função F2. E aí você vai colocar os outros nomes, que é aquela sequência lá que a gente colocou no footer. Então, ó, tem um arquivo, ó, tem o explorar.html. Só que depois que mudou o nome do arquivo, tem que mudar um conteúdinho lá dentro também. Extension. Aí, ó, aqui tem um fake grant, por exemplo. Agora eu tô no outro, tá? Tô no explorar. Então você vai mudar aqui, ó, fake grant timeline. Vou colocar explorar. E aqui no conteúdo interno, fake grant. Ele tá fake grant, não, mas aqui embaixo, ó, no P, ó, tá timeline. Explorar. E aí, ó, nos links, o que vocês vão fazer? Presta bem atenção. Só mudei as palavras que estavam timeline por explorar. O texto aqui, ó. Dois textinhos, tem um no title e um no P aqui, ó. Olha aqui, presta atenção. As tags, ó, tá vendo que eu coloquei uma com o jogo da velha? Por quê? Porque ela acessa ela mesma. Então é para o arquivo não acessar ele mesmo. Só que agora eu tô no explorar e aí eu tenho que acessar o arquivo timeline. Aí eu tenho que voltar aqui, ó. _timeline. E aí esse explorar que fica com o jogo da velha, você entendeu? Então o arquivo que você tá, você coloca o jogo da velha. O arquivo que você não tá, você volta o nome dele. Beleza? Agora é só fazer os outros, ó, que é o criar likes e perfil. Mesma coisa. Então você vou fazer devagar aqui, né? Copia um, Ctrl+C ou Ctrl+V, ou o botão direito lá tem que copiar e colar. Copiar, Ctrl+V, colar. Se você apertar F2, ele já vai para editar, ó. E aí o do meio é o criar, tudo minúsculo, tá, gente? Os arquivos, se eu não me engano. Tem que ser igual que você colocou lá. Já que esse é o arquivo criar, que alterar aqui, ó. O meu tá timeline de novo. Criar. Criar. E aí você vai voltar aqui, ó. Ponto barra timeline. E aí o criar, que eu acabei de criar, né? É o jogo da velha. E assim por diante.
Ctrl C, Ctrl V. Ah, likes, né? Eu chamei de likes. Eu tenho perfil lá no final. Curtidas. Tudo. Ainda bem que eu não. Tá. Deixa eu renomear. Renomear. Porque o perfil é que é a mesma coisa. Perfil. E aqui volto para criar. Ah, o meu eu chamei aqui o arquivo de likes. Ó, no meu caso, ó, o arquivo HTML eu chamei de likes.html, tá? E aí no texto ficou curtidas. Então eu tenho que criar o nome do arquivo, tá? Verifique no seu, se o seu é. Qual que é o nome do arquivo, tá? O ponto barra aqui, ó. Ele tem que ter esses nomes aqui, ó. Ponto barra timeline, explorar, criar e likes. Se você errou algum, é só renomear ele. Você Ctrl V, F2, F2, seu likes. Timeline, Ctrl D, por escrever por curtida. Vocês têm uma visão meio. Ó, e aí eu tô no, acabei de criar o likes, jogo da velha, e volta aqui o outro. Ponto barra. Pronto. Agora, ó, o que que vai acontecer? Ó? Depois que você terminar, ó, você vai ver o seguinte, ó. Ali vai estar o texto timeline. Aí se você for para outro arquivo, ó, muda o texto. Por quê? O resto é tudo igual. Você só está mudando o texto lá, ó. É dar uma piscadinha, né? Ó, perfil. Curte. Beleza? Então todos têm que ser acessados. Daí, o que que acontece? Todo mundo ficou roxo ali, ó. Todo mundo ficou roxo. Por quê? Porque esse é o comportamento padrão de um link. Ele não está dando uma tag A. Então todo link, por padrão, ela é azulzinha com underline, né? E quando você clica nela, ó, quando você clica, ela fica vermelha. Olha só que coisa, mano. E quando você solta, você acessou o local. Então ele fica roxo. Então, ó, isso aqui ele está dizendo, ó, você acessou esses locais. Então eu já marquei para você não ficar perdido, falar não sei onde eu estou. Caso você volte, ó, ele volta os arquivos que você acessou. Timeline, curtidas, tal. Aquele jogo da velha só serve para o seguinte. Se eu estou na timeline e clicar de novo em timeline, ele evita de carregar novamente a página. Ele até não carrega tanto, ó. Tá vendo que os íconezinhos não somem. Então é isso que para isso que serve esse jogo da velha. Ele não carrega novamente a página. Se eu deixasse todos os links, toda vez que eu acessasse um e acessasse o mesmo, ele ia ficar carregando várias timelines. Entendeu? Várias páginas timeline. E aí na hora que volta, ele até volta dois, ó. Opa, nem fez nada. Oxi. Só ficou na timeline mesmo. Ah, bom. Bom, feito isso, ia mexer um pouquinho ainda no global, tá? Vou mexer no global, que daí acaba mexendo em todo mundo, né?
Vou mexer lá no global e aí eu já vou mexer só nesse footer aqui, ó, na questão do global. E depois eu vou fazer para cada um separado. No global, terminei aqui com o header H1 e eu mexer aqui embaixo. Aqui eu coloquei, ó, coloquei ele display flex, ó. A gente vai usar de novo, essa aqui a gente vai usar bastante, essa questão de display flex, tá bom? Tá, já vamos usar agora, né? Então, por exemplo, vamos ver agora. Ó, então, ó, se você lembra lá o menu, ele era tudo embaixo do outro. Quando a gente colocou display flex, ele já foi um para o lado do outro. Ou seja, ele muda a organização dos elementos para uma malha 2D, de linhas e colunas. A princípio, o display flex ele tira os elementos que estão em uma coluna e coloca eles numa linha. Coloca em linha. Então você consegue trabalhar ele em 2D, você consegue dispor ele nessa linha, dispor os elementos internos. Então, ó, o que tem dentro da UL? Ó, quer dizer, dentro do footer tem dentro da UL. O que tem dentro da UL? O que ele enxerga lá? Ele enxerga várias LIs. Isso que ele está organizando. Ele organizou os LIs, entenderam? Ô, meu santo. Presta atenção aqui, ó. O que tem dentro da UL? Então, o L não está uma embaixo da outra? Antigamente estava assim. Então, quando eu coloquei display flex na UL, ele pegou os itens, os LIs, e colocou um do lado do outro. Então, isso que ele fez, entenderam? Agora, o que eu quero fazer? Ó, por exemplo, essa casinha está do lado do timeline. Eu não quero ela do lado, eu quero em cima do texto. Eu quero mudar a organização desse aqui. Vou fazer a coisa do display flex também. Só que esse aqui é o íconezinho e esse aqui é o texto. Então presta atenção aqui, ó. Onde que eu tenho que chegar? Eu não tenho que mexer na LI, ó. Onde que está a casinha, o ícone e o texto? Ele está dentro da tag A, ó. Então eu tenho que chegar footer, o L, dentro das LIs eu tenho a tag A e aí eu tenho o ícone e o texto, que é spam. É esse que eu vou orientar, ó. Presta atenção. Então você sempre mexe no elemento pai. Quando você habilita display flex neles, os elementos filhos organizam. Por exemplo, então se eu fizer aqui, ó, footer, o L, a UL eu já fiz display flex, então ela mexeu nos todos os LIs. Então os LIs se mexeram. Agora eu quero mexer no ícone e no texto. Ó. Se eu pegar dentro do LI e habilitar um display flex, ó, vou fazer isso aqui agora. Ó, dentro dos LIs agora habilitei display flex. Mudou alguma coisa? Nada, né? A princípio eles ficam do lado do outro mesmo. Então, ó, a gente muda o flex direction para ele ficar em coluna. Então, ó, column. E, olha só, não mudou nada. Por quê? Porque o ícone e o ícone e o texto spam, ele não está dentro da LI, ele está dentro da tag A. Então eu tenho que acessar mais um. Ó. Dentro da LI, você vai encontrar uma tag A. E aí dentro dessa tag A, é isso, aí sim você vai aplicar o display flex e o flex direction. Agora sim, ó. Se eu atualizar aqui, ó, olha lá. O ícone foi para cima e o texto foi para baixo. Então, ó, quando eu habilito display flex, ele fica um do lado do outro. E aí eu posso mudar a direção. Flex direction column. E aqui tem um negocinho, ó, dá para eu colocar column reverse, ó. Column reverse, por exemplo. Que aí fica, ó, a casinha tá em cima. Quando eu coloquei o column reverse, a casinha tá embaixo. Entendeu? Os ícones ficam embaixo. Ele faz o reverse. Mas eu não quero isso, não. Deixa como só.
Então, o Display Flex serve para isso, para eu trabalhar eles nessa orientação 2D, em linhas e colunas, tá? Mas ele acaba limitando ou para linha ou para coluna. Beleza. Vamos melhorar esse aqui, né? Não, se você é espaço é a mesma coisa, mas eu acho mais bonito. Quando você quer acessar seletores internos, não precisa desse maior. Mas aí você tem que colocar só com espaço. Se você colocar vírgula, você aplica em todos. Vírgula é aplicar em multiseletores. Esse aqui é para seletores internos. Só para saber que uma coisa está dentro da outra. Eu acho melhor. Bom, vamos lá. A princípio, ó, e aí, quando a gente habilita o Display Flex, ele tem o Flex Direction e tem o Justify Content. Lembra do Justify Content? Só que, ó, presta atenção aqui, ó. Eu usei Justify Content. Os elementos estavam do lado do outro. Quando a orientação é linha, ele faz os elementos, eu trabalho os elementos na vertical. O Justify Content. O Align Items trabalha os elementos na horizontal. E aqui eu quero centralizar esses elementos. Só que quando o Flex Direction é column, a ideia muda de novo. Justify Content trabalha na vertical e o Align Items na horizontal. Já pode ver esse aqui, ó. Se eu colocar o Justify Content Center, olha só o que acontece. Nada. Então, certo aqui nesse caso é o Align Items Center. Olha lá. Agora o ícone foi para o centro do texto, ó, do espaçozinho que ele tem. Ó. Viram? Entenderam? Depois vocês têm que fazer um diagrama, aí vocês vão ter que fazer um desenho. Agora a gente vai trabalhar muito com essa questão de display. Beleza? Aí do triozinho, conversa. Ah. Tá. Agora você não melhorou nada, professor. Você tá mentindo pra nós. Você falou que ia deixar bonitinho. Vamos lá, deixar bonitinho aqui. Primeira coisa, o texto. Vamos resolver logo essa questão dos links, ó. Ó, coisa nova, presta atenção. A gente tem os pseudo pseudo-seletores. O que é um pseudo-seletor? É um elemento, é alguma coisa que faz algo específico, um seletor que faz coisas específicas, tá? Na verdade, ele não é um seletor falso, não. Não sei por que chama assim, mas chama. Vou fazer a seleção do link, ó. A mesma seleção que eu fiz aqui, ó. Então, footer maior o L maior LI maior A. Só que agora eu vou usar um pseudo seletor. Eu já tentei usar um umas aulas passadas aí, não deu certo. Vou usar um que agora funciona. Que é a questão de link, ó. Toda tag A, o pseudo seletor da tag A, eu consigo falar coisas sobre o link. A primeira coisa é link. Olha só, pseudo seletor link. O que ele faz aqui, ó? Eu posso modificar questões no início do link. Então, por exemplo, mudar a cor dele, color. Vou dar um color white nele aqui, ó. Olha só que maravilha. Aí, nada ficou branco. Pô, professor, você mentiu pra nós. Segurar o contra aqui. Pera aí. Deixa eu abrir de novo um aqui, vamos ver se... É quando você não clicou, eu acabei clicando em tudo, né? É que se eu não tivesse clicado em algum, ele ia ficar em branco.
Não ficou, né? Mas funciona, confia. Outra coisa que eu posso fazer é tirar aquele underline. O underline é o text decoration, lembra? Para colocar o underline, você escolhe o underline, escolhe o tamanho, mas para tirar o underline, você vai falar para ele que não tem underline. None. Não quero underline. None. E aí ele tira o underline. Pelo menos tirou o underline. Ó. Não tô mentindo para vocês. Era para ele ficar branco. Por que que não ficou branco? Porque ele tá roxo. Entendeu? Por isso que ele não ficou branco, ele tá roxo. Calma, João. Esse é o pseudo-seletor do link inicial. O link tem, presta atenção, o link tem até mais, mas a princípio ele tem três comportamentos. O início dele, então esse é o forma inicial, vou colocar aqui, ó. Forma inicial. E a forma final, né? O exódio. Não. Forma final. Vamos chamar assim, né? Que é na verdade depois de ter acessado. Ou seja, se eu pegar aqui footer, tem que pegar outro seletor, ó. Footer, UL, L, A, dois pontos. A gente tem o depois visited, que é depois de você ter visitado aquele link. Então, a princípio, ele coloca todo mundo roxo. Mas se eu quiser, ó, color white. Olha só que maravilha. Ó, agora, todo mundo branco. Saiu dos roxos, né? Então, mas agora, os dois estão funcionando. Então, e aí, agora tem um outro porém, ó. Se eu clico, ó. Quando eu clico no link... Ah, não ficou mais. Mas tinha uma forma intermediária que ele não quis fazer. Então, eu vou forçar ela a ficar na forma intermediária. Então, ó, se eu tenho a forma inicial, a forma final, eu tenho aqui, ó, quando o link está sendo acessado, ó. Quando o link é clicado. Então, vamos lá. Footer. Vou colocar uma diferente para a gente ver uma corzinha, né? Eita. UL, LI, A, dois pontos. Aqui é o clicked, não, active. Quando ele é ativado. Quando o link é ativado, eu posso colocar alguma cor nele. Ou posso fazer alguma modificação maior, por exemplo. Posso mudar a cor dele aqui, ó. Color. Vou mudar ele para azul. Você pode escolher uma cor qualquer aí. Então, ó, na hora que eu clico, ó lá, já fica azul, entendeu? Então, quando eu dar active nele, ó, ele fica azul. Mas eu posso fazer outras modificações. Por exemplo, ó, uma coisinha mais bonitinha é aumentar o font size dele, ó. Font size 2.3 em. Eu tinha que aumentar o font size em outro ponto. Esqueci. Oi? Ah, tá. Agora quando eu clico, ó, ele aumenta, ó. Nossa, ficou muito grande, né? Por quê? Porque o texto não está aumentado todo mundo. Então eu vou aumentar o tamanho de todo mundo mesmo. Também. Esqueci de aumentar o tamanho deles todos. Então, ó, eu vou aumentar para 2.3 quando clicado, tá? Sem estar clicado, vou colocar 1.2, vou colocar 2em. Vou voltar aqui, ó, nesse que não tem nenhum pseudo seletor, ó. Volta nesse aqui, ó. Que não tem nenhum pseudo seletor. Vou aplicar uma mudança nele que é a fonte, né? Font size. Já vou voltar lá para baixo, quem não pegou. 2em. Deixa eu atualizar aqui. Beleza. Acabou que o texto ficou muito grande, né? Então vou usar outra abordagem aqui.
Ó, o texto ficou muito grande e os ícones ficaram muito pequenos, né? Então eu posso aumentar separados eles, que é outro pseudo seletor, ó. Então tirei aqui o 2, ó. Não gostei. Ficou feio. Tá. Oi. Eu vou lá. Funcionando? Vou para certo. Vai ter o. Qual que tá lá? Ó, ah, não pode. Mas qual que é? Não tem curtida, né? Qual vai? Curtida. Ah, tá fora da daqui. Tá vendo? Ah, tem que fechar aqui, ó. Não, tá fechando aqui, faz. Só fecha. Paga até ele fechar mesmo. Presta atenção. Tá pagando coisa errada. Pagou a tagzinho de fechamento certinho? Ah, Jesus, ó, não. Por isso que o senhor tá revoltado. Bom, vamos lá. Vou separar esses dois aqui. Eu tentei uma que é escolher o filho, né? Escolher o filho, cara. Eu quero escolher só os. Vamos ver se funciona. Então, ó, eu vou pegar o footer. Mesma coisa. Footer, o L, LI, A. E aí dentro do A, eu vou pegar um filho dele, ó. Vou pegar o NTH Child. Agora, ele tem o 0 e o 1. 0. Esse eu vou dar um font size maior. E eu acredito que seja os ícones. Do 3M, vamos ver. Só pra ver se ele pega. Tem que dar 2 aqui. Ai, não pegou. O último aula pegou esse aqui. Será que é 1? Vixe, pegou os dois. Aumentou o texto e o. Não era pra aumentar o texto. Aumentou o texto junto. Aumentou os dois. Na aula passada ele pegou separado. Não sei por que ele tá fazendo isso. Então vou aumentar menos aqui. Eu vou colocar 1.8. Opa, 1.8, não vai colocar. Eu criei outro lá no final, ó. Só tava tentando pegar um separado aqui, ó. Mas não mudou. Deixa eu só pegar um pegador aqui. Vamos ver. Tem que fazer o perfil. Tem uma outra questão aqui. Agora, vou mostrar de novo. É, por exemplo, você fala, professor, no meu Instagram, no celular, só aparece os ícones, quero tirar esses textos daí. Mas eu fiz texto por quê? Porque quando é computador, fica feio só os ícones. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Quando tiver nesse formato aqui de celular, os textos vai sumir. Quando tiver no formato de computador, os textos vai aparecer. Então por isso, até por isso dá para aumentar um pouquinho mais, ó. Deixa ele feio por enquanto, deixa 2 mesmo. Que a gente vai fazer ele sumir aqui, ó. Vamos fazer sumir esses textos aqui.
Então, ó, quando tiver nesse tamanho aqui, ele vai sumir os textos. Como que eu faço isso? Para eu fazer isso, eu vou colocar Media Query. Vou escrever aqui, ó. E o que é isso? Media Query. Media Query. Ele acaba colocando modificações somente quando a tela tiver um tamanho. Então é isso que ele vai determinar. Se a sua tela tiver um tamanho aqui, ó, tipo desse celular, uns 700 pixels de largura, ela vai aplicar uma formatação. Se ela tiver um tamanho maior, ela vai aplicar outra formatação. Então, por exemplo, para fazer o Media Query, eu vou colocar arroba média. Esse aqui é um pouquinho diferente, tá? Abre parênteses. E aí você vai determinar o breakpoint. O que é o breakpoint? É o ponto onde ele vai fazer a mudança. Então é o tamanho da tela. Se você colocar min width, então ó, quando a tela tiver no mínimo esse tamanho, ela vai fazer uma mudança. Mas eu acho que não. Acho que eu vou fazer o inverso. Deixa eu ver, pegar aqui minha. Não lembro se era minha ou Max. Pera aí. Puxa. Ó, vamos ver, ó. Tablets a partir. Tá. É Max que eu vou fazer, ó. Não. Tela de celulares. Então é do computador. Pera aí. Então eu vou fazer esse aqui, ó. Ah, esse aqui é quando eu fazer esse celular. Não vai aumentando a tela, vai fazendo outra coisa. Tá, vou usar um Max aqui, ó. Fala assim, ó. Quando ela tiver no máximo, o máximo de tela for. Eles têm uns valores meio quebrados, assim, mas a gente pode determinar, por exemplo, 720 px, que é um tamanho razoável. Quando ele tiver no máximo isso aqui, ó, vou abrir chaves. E aí, ó, a diferença do Media Query é o seguinte, ele não é um seletor, tá? Aí dentro eu coloco seletores, igual eu tô fazendo ali. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o footer, vou pegar aquele caminho todo. Footer, maior o L, maior L, maior A. Quero pegar o texto, ó, maior spam. Então, dentro da A, eu quero pegar o spam agora, tá? O que eu quero fazer com ele? Eu quero que ele não apareça. Para ele não aparecer, eu vou dar um display nele, ó. None. Não é display flex agora. É display none. Quando você dá display none, o elemento some, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Só que ele vai fazer isso só quando a tela tiver o máximo de 720 pixels. Ou seja, quando eu aumento ela, ó, os textos voltando. Então, ó, você vai diminuindo, ó. Tem texto, tem texto. Quando você chega no tamanho aqui, ó, ele some o texto. Então é ótimo. Some o texto. Poderia deixar até os ícones maiores aqui, ó. Bom, funcionam algumas coisas. Entenderam? Ó, fiz isso aqui. Do outro pessoal eu tinha feito outra coisa, mas acho que eu só vou fazer isso aqui pra vocês. Não sei se eu tinha aumentado, mas deixa. Assim tá bom, né?
Então a ideia aqui é o seguinte, ó. Então quando eu cheguei nesse tamanho de tela, ele faz alguma coisa. Poderia fazer mais coisas, né? Poderia fazer algumas modificações a mais. Por exemplo, eu tentei colocar, não funciona. Vamos assim mesmo. Dá pra mudar as cores dos ícones e tal, mas de boa. Pô, que triste. Certeza que você fez aí, ó. Ó. Max, Frito. Vamos lá. Eu até tinha feito outra coisa e tal, né? Tá bom. Depois a gente vai usar essa Media Query, tá? Para outras coisas, tá? Por exemplo, a gente pode aplicar em outros pontos, por exemplo. Eu posso pegar esse fake grande e centralizar ele. O que vocês acham? Vamos lá, vamos fazer isso? Então, ó, tem um header, certo? Dentro do header tem o H1, é o H1, né? Não sei o que tem dentro do header. Então, só pegar o header aí, ó. Então, quando tiver tamanho de celular, ó, ele vai centralizar. Tem um H1 dentro, né? Acho que tem. E aí, ó, tudo dentro da mídia. Então, por quê? Porque quando ele for tamanho de celular, ele faz isso. Então, ele vai dar um text align center. Vamos ver se ele faz isso. Olha lá. Então, ó, esse meu fake grande. Quando ele é tamanho de celular, ele é assim. Quando é tamanho de computador, ele vai lá pro canto. Olha só que maravilha. Então, ó, esse comportamento aqui, ó, chamado de comportamento responsivo, tá? Ele responde ao tamanho da tela. Isso aqui é uma coisa muito importante para nós, tá? A gente tem esse comportamento responsivo. Beleza. Hoje eu vou mexer no perfil aí, ó. Vamos criar o perfilzinho de vocês aí. O perfil de vocês, ó. Então, ó, por exemplo, no Instagram, o perfil deles é assim. Perfil Instagram. O senhor já tem Instagram, não tô entendendo. Aí eu tenho que matar, né? Bom, a gente vai criar um perfilzinho. Eu vou criar uma perfil da um comando aí. O que tem o perfil? Ele tem a fotinha do sujeito, da sujeita, publicações, seguidores, seguida. E propala, hein? E aí tem o nomezinho da sujeita. E aí tem o textinho dela. Esse textinho é a biografia e tal. Tem um link ali, mas não vai colocar duas coisas. Então a gente vai fazer um formatinho tipo esse, tá? Vai colocar o nome da pessoa lá em cima? Não, muito trabalho. Muito trabalho, né? Então vamos lá. Vou fazer essa areazinha com vocês. E aí, se sobrar um tempo, coloca os botãozinhos ali embaixo. Vamos lá. Já vou voltar, gente. Quem tá. Ó. Aqui, ó.
5 segundos pra quem fala que eu sou rápido. 1, 2, 3, 4, 5. Tô contando. Hã? Bora lá. Ó, o que que a gente vai fazer, ó? A gente vai criar um CSS novo, tá? Então vamos separar essas coisas aqui, tá? Então o global serviu para fazer aquela estrutura, beleza? Essa estrutura com os ícones e tal, que todos têm. Agora, para cada um, eu vou fazer um CSS separado. Então vou criar um novo arquivo aqui, ó. Criei um novo arquivo, vou dar um nome, já que é só para o perfil, então é perfil.html. Opa, CSS, por isso que ele não deixou criar, ainda bem. Ainda bem, é só para ver se você estava atento. Ainda bem que eu tenho alunos muito atentos. Beleza? Criei o perfil CSS. Bom, a questão lá de... Vamos lá, ó, eu criei o arquivo CSS, eu tenho que ir lá no HTML e linkar ele, ó. Então eu vou no perfil HTML aqui e vou colocar o perfil CSS de link aqui, ó. Aonde? Nessa bagunça, professor. Tem que ser embaixo do global. Eita, eu coloquei uns scripts embaixo do global. Pode ser embaixo aqui do global ou no último, tanto faz. Só tem que estar embaixo do global. Não pode estar em cima. Porque se eu fizer algumas modificações depois... Até um... Ah, não importa. Aqui é script, ó. Aqui não é CSS. Então, depois do link do global, eu vou colocar um outro link aqui, ó, que é o CSS do novo agora. Ponto barra perfil CSS. Perfil CSS. Linkei ele de último aqui. Bom, deixa eu ver. Tem uns zilhão de janela aqui aberto. E aí eu acho que não tem nenhum perfil. Deixa eu abrir o perfil então. Fiz nada. Coloquei, ó. Fez o link aí? Fez o link aí? Ah, bem-vindo à aula, jovem. Você já criou o arquivo CSS, perfil? Não, então eu vou voltar. Ah, presta atenção. Então aqui a gente vai fazer modificações somente para o perfil, tá? Ah, primeira coisa. Eu tenho que criar a estrutura HTML, esqueci disso. Vamos lá no perfil HTML. Vamos mexer no HTML primeiro, antes de fazer o CSS. Então eu só criei o perfil ali, ó. O perfil.css e criei o arquivo. Fiz o link aqui. Beleza. Aqui na main do CSS, vamos criar a estruturazinha daquela do perfil lá. Então, ó, o que a gente vai fazer, ó? Vou apagar esse HTML, esse Pzinho que estava aqui dentro da main. Vamos lá, como que é essa estrutura? Presta atenção que é bem complexo. Então, a primeira parte, eu vou colocar uma div ponto perfil, tá? Ó, quando eu coloco div.perfil e dou enter, ele já cria para mim, ó, abertura e fechamento. Aí eu dou um enter no meio delas para ficar abertura em cima e fechamento embaixo, tá? Não vai me fechar lá na ponta e fazer as coisas tudo errado. Tem que ficar um dentro do outro, tá? Beleza. Aí eu vou criar uma primeira estrutura, uma primeira linha. Vou dar uma div ponto, vou dar um nome para essa primeira linha. É a foto e as informações. Foto info. Tudo junto. Não vai dar separado. Div.fotosinfos. Quando eu dou um enter, ele cria ali para mim, ó, div.
Então, div ponto é a melhor coisa que vocês têm, que ela já cria div certinho, bonitinho para você com a classe. A gente vai trabalhar as classes agora, tá? A gente não vai ficar trabalhando as tags, tá? Porque div é tudo igual. Como que eu vou saber trabalhar classe? Separação dela. Beleza. A primeira coisa é a imagem. IMG. Vou deixar a IMG aqui, ó, dentro dessa div. A segunda coisa é aquelas infos lá, né? Deixei a imagem, eu vou pegar a imagem aí. Calma aí que a gente já vai pegar uma imagem. Vou pegar, já colocar a outra div aqui, ó. Dentro da div perfil, div fotos. Eu tenho aqui, ó. Vou criar div.infos. Então, enter. Então, aqui. Vamos pegar lá a imagem. Depois eu vou colocar as informações dentro dessa info, tá? Várias divs. 5, 4, 3, 2, 1. Pronto, vamos lá? Para pegar a fotinha, você pode pegar qualquer link de foto que seu coração mandar. Dá para procurar o nome de vocês no Google. Vocês já procuraram o nome de vocês no Google? Tenha medo disso. Ele sabe mais que tudo. Procure seu nomezinho no Google. Aí tem o seu nomezinho aqui, ó. Se você procurar imagens, vai ter umas imagens. Às vezes não é você, né? O primeiro sou eu. Por que eu tô com a foto desse meu amigo aqui? Porque é linkado, é amigo? Entendi por que eu tô na foto dessa pessoa. Mas tudo bem. Tem essa fotinha aqui, né? Minhas fotos não aparecem, mas não. Mas então eu. Vou colocar essa aqui. Fotinha de LinkedIn, ó. Essa. De gravatinha e tal, pá. Ó, botão direito. Ó, bigodinho fininho. Não tá tão fininho assim, né? Hã? Pode pegar qualquer imagem. Vocês vão fazer o quê? Vocês clicam o botão direito da imagem. Só não vai pegar minha imagem. Eu não quero ver minha imagem nenhum de vocês. Tá bom. Apaixonado pelo Blaze, vamos lá. Ó, aí você vem copiar o endereço da imagem. Botão direito, copiar o endereço da imagem. E aí você volta lá pro código. Na parte SRC, você cola o link lá que você copiou. Então, Ctrl V. E escreve lá, fotinha de perfil. Então, o que é o Alt? O Alt é o texto alternativo. Se caso a sua foto não aparecer, vai aparecer esse texto. Beleza, coloquei o link. Tá. Contar até 10 para vocês. 10, 9, 8. Dá pra você escolher a foto. 48? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Vamos lá. Dentro dessas infos é aquelas informaçãozinhas lá. O quantidade de likes. Então, não é likes, né? A primeira coisa é a quantidade de posts. Depois os seus seguidores. E quem você está seguindo, né? Então, vamos lá. Para cada uma dessas três informações, eu vou criar uma div. Então, ó, div ponto posts infos. Então, info do post. Post é post info, tá? Post info ficou mais curto. Seu coração mandar. Aí você dá um enter aí, ó. E aí você vai ter dois P's. O primeiro P é o valor lá. Então, eu publiquei 187 coisas. E aí embaixo é o que é aquela coisinha. Publicações. Pode ter acento. Cedilha aqui, tá? É texto. Senhor, é do inglês. É
saindo no inglês é pushs, né? Ninguém tem perfil em inglês, né? Graças a Deus. Ó. Aí, ó. Eu vou criar outra div aqui. Então, isso dentro da div info. Presta atenção, ó. Dentro da div info, você vai ter 3 divs. Ó, abri a div push info, fechei ela aqui. Sai daí. Aqui. Vou abrir o perfil, ó, a minha fotinha no perfil. Ó, tô colocando lá, ó, publicações. Vou colocar outra coisa aqui. Div. Ponto. A outra informação é os seguidores, né? Seguidores. Info. Dá um enter. Você vai dar um P. Eu tenho 2,5 milhões, né? Óbvio. Que não é? Seguidores. Vou deixar maiúsculo, fica mais bonito. Ah, é uma cópia, ó. Eu vou copiar esse de cima, vou copiar para baixo, ó. Ctrl C. Não, é só criar uns números aí. E aí, ó, o outro é os seguidos, né? Seguindo. Seguindo info. Quantos que eu sigo? Só os tops. Não, só 125 pessoas. Tem esse privilégio. Seguindo. Aparece 5 milhões, né? De seguidores só top. Senhor, isso é seguidor comprado. Que isso. Tirando meu perfil. Ó, então são esses 3 divs dentro do perfil, né? Uma div, outra div, outra div. Atenção. Atualizar aqui, ó. Ó lá. As informações. E tá vendo que tá tudo embaixo do outro, né? Não era pra estar. Tá do lado, né? Pô, professor, você não chamou de Instagram, não fica igual? Não. Que triste. Troca de imagem. Tem que estar dentro da SRC. Então, troca de imagem. Ó, feito? Vamos lá. Agora presta atenção, ó, que é um pouquinho chato, ó. Você vai, ó. Você tem que ir para fora da div fotos info, ó. Então presta atenção, ó. Se você tem a main uma div, aí se você clicar, ó, na div aqui, ó, vai lá em cima e clica na palavra div. Tá vendo que ela ficou marcada, né? Se você rolar lá no final, você vai ver aonde ela fecha, ó. Então essa é a div que fecha. Então depois dessa, você vai dar um enter, ó. Entenderam? Ó, ela tá marcada lá, ó. Depois dela que eu vou dar um enter. Então tem que ficar aqui, ó. Fica ali. Agora eu vou colocar aquelas outras informações, que é da biografia, né? Biologia. Div.bio. De biografia, não de biologia. Entenderam onde eu coloquei, ó? Ó, antes da última div, ó. Beleza? Antes do último fecha div. Dentro da main. E aí, o que você vai ter lá, ó? Vou colocar um P aqui, ó.
Só que eu vou colocar uma classe nele, p.nome. E aí você vai colocar seu nome lá, né? Coloca o seu nome. Ou um apelidinho bonitinho. Não, não coloca apelido não, que senão eu não encontro vocês. Coloca o seu nome. Bah, dá seu nome completo? Não. E aí, ó, você vai colocar um outro P aqui, ó. Como esse aqui é o segundo, acho que eu nem vou colocar classe nele. Ele vaza. É dentro da bio. Isso aqui aí você vai escrever sua biografia. Sou um simples professor do contraponto. Aí você, se você quiser colocar ícones aí, ó. Você coloca aqueles íconezinhos, né? Aqui, ó, dá pra você colocar com você apertar a tecla Windows, ponto. Aí ele abre essa janelinha aí, ó, tá vendo? Aí você coloca aqui, ó. De Windows, ponto. Desenvolvedor web. Vou fazer de novo. Opa! Ó, você aperta Windows, ponto. Windows, você sabe qual que é o tecla Windows, né? Aquela janelinha. Tecla janela, ponto. E aí, ó, ponto. Aí, ó, você tem essa setinha aqui do lado, ó. Você pode abrir outros emojis. Eu vou precisar que meus pais vão vir me buscar aqui. Tá. Não tem nada a ver. Vai lá. Aqui, ó. Professor da robótica. Não. Atuando na robótica. Atualizar lá meu negócio. Agora eu sou mestre da robótica. Mentira, sem nada. Ó. Aí, ó, ele ficou lá. Ah, suave, senhor. Ficou ali na frente. Você pode colocar um BRzinho, né? Vamos colocar uns BR. Ó, BR. BR. Nesse caso, você tá dentro do P, ó, você colocar os BR. Mas só nesse caso, tá? Beleza. Agora vamos. Aqui é o HTML. Acabou o HTML. Vou fazer o CSS logo antes que cabe a aula. Pra deixar isso aqui mais bonito ainda, velho. Vamos lá? Beleza, né? 5, 4, 3, 2, 1. Como faz o quê? Windows ponto. Teclado Windows ponto. Mas eu já vou sair daqui, hein? Vou lá pro perfil, presta atenção. Agora eu quero fazer o seguinte, ó. Primeira coisa que eu quero fazer, eu quero deixar minha fotinha e essas informações um do lado do outro. Se vocês voltarem lá, ó, a primeira div era perfil e dentro dela eu tenho fotos e info. Eu tenho que acessar essas duas, ó. Eu tenho que mexer nas duas, então, ó, presta atenção. Eu vou, ou já, eu poderia, como é classes, é mais fácil que eu possa acessar diretamente, ó. Eu posso ir diretamente no Fotos Info. Fotos Info. É, Fotos Info, né, que eu chamei? Ou Foto Info? Foto Infos, é o contrário. Foto Info. Ó, detalhe, né? Como que eu pegar, não perguntei. Para eu pegar classes é o ponto, tá? E aí, nela, presta atenção. O que que tem dentro dela? O que que tem dentro dessa div aqui, ó? O que que tem dentro dessa div? Hã? Não, presta atenção, gente. Tem uma imagem e uma div, né? Ou são várias divs?
Ele só enxerga uma imagem e uma div. As outras divs estão dentro da div infos, ela não enxerga. Entendeu? Ela só enxerga a primeira linha, entendeu? Então, se eu falar para ela display flex, ela vai jogar os dois que estavam um embaixo do outro, vai jogar um pro lado do outro, ó. O que ele vai fazer, ó? Jogou a imagem e as infos, ó. Você vê que as infos ele não quebrou, ó. Não jogou para um pro lado pro outro. Ele só colocou ali. Beleza? Vou fazer isso aí por enquanto. Vou mexendo aqui, depois eu mexo nos outros. Tá, agora eu quero alinhar esses caras aqui, ó. Esses aqui. Vou colocar, ó, ponto. É os infos, né? Info. Então eu posso acessar diretamente. Vou aplicar display flex nele também. Presta atenção aqui, ó. Aplicar o display flex no infos. Olha lá. Agora os infos ficaram um do lado do outro também, ó. Só que esse cara é muito grudadinho, né? Ô, o senhor tá feio. Ficou lá em cima também, ó. Mó zoado. Tá tudo zoado, senhor. Calma. Vou aplicar aqui, ó. Vou separar eles. Como que eu faço a separação deles? A disposição deles. Jogar eles para direita, jogar para esquerda, como que a gente faz? Depois a gente habilita o display flex. Não. Aqui não tem text align. Justify content. Você tem aí as posições, ó, center, end e tal. E tem o space. Olha lá. Vou usar um space between aqui, ó. E aí esses elementos que estavam dentro, ó, eles eram para aumentar. Mas professor, não aumentou, tá tudo errado. O que aconteceu? Presta atenção aqui, ó. Vou colocar um background color aqui, ó. Só para teste. Não precisam colocar, senão vocês vão ficar doidos. Um brown. Olha lá, ele parece que ocupa a área toda, né? Estranho. Background color aqui nesse, ó. Blue. Olha lá. Então, ó, esse fotozinho ele até ocupa a área toda, ó. Só que esse infos aqui, ó, não, ó. Ele chega só até aqui. Tá vendo? Estão vendo aqui, gente? Presta atenção aqui, ó. O que eu tenho que fazer, ó? Para que ele se distribua, que esse space between funcione, eu precisava aumentar esse elemento para ele ter mais espaço. Então, ó, eu tenho que aumentar a largura. Como que eu aumento a largura? Jesus amado. Wait. Aqui eu vou colocar, ó, 100%, tá? Eu vou usar a questão do 100% aqui, tá? Tem uma diferença, não vale 100 view high aqui, ó. Ó, ele ocupa 100% da área disponível para ele. Aí ele distribui os elementos, ó, tá vendo? Vou usar um special round aqui em vez de between, ó. Pra até melhorar, ó. Olha lá. Só que aí, ó, ele tem até altura, tá vendo? Ele tem altura. Então ele precisa jogar esses caras aqui pro meio. Então, se o Justify Content mexe assim, qual que é a outra coisa que eu falei? Que tem? Mostrei hoje, não. O quê? Não tô falando tudo. Ó, presta atenção, gente, ó, presta muita atenção. Display flex vocês vão usar bastante. Vai cair em prova, vai cair em trabalho. E se começar a usar ChatGPT e inteligência artificial, eu vou começar a dar zero. Vai ter muito zero aqui, eu não tô gostando disso, tá? Então presta atenção. No display flex, quando a gente habilita o display flex, a gente tem o justify content e o align item.
Presta atenção. O que eu quero fazer com esses elementos? Eles estão no topo, eu quero eles no centro. Então, ó, center. Olha lá. Então, com o display flex, se ele tem espaço ali, o justify content mexe os elementos na vertical. Presta atenção, ok. Ele mexe os elementos na vertical e o align items mexe na horizontal. No vertical e horizontal, né? Falei errado. Justify content mexe na horizontal os elementos e o align items mexe na vertical. Se a gente mudar a questão, o flex direction, ele muda esses dois também, tá? Se eu mudar um flex direction column, ele muda os elementos, os dois. Ah, não posso ajudar agora, já acabando a aula. Vou tirar esses background color. Não tá funcionando nada disso? Então você não linkou o CSS. Tô perguntando se funcionou alguma coisa. Funcionou alguma coisa? Eu só coloquei essa cor de teste, ó. Olha aí, ó. Não tem muito código, gente. Olha aí como que vocês... Você fez o CSS errado, o HTML errado lá. Você não deu certo. Não vou ajudar agora. Presta atenção. Ó. Eu tenho que mexer na fotinha aqui. A minha fotinha tá dentro da Infos, né? Na verdade, tá dentro do Fotos Info. Então, ó, ponto fotos info maior img. Vou mudar o tamanho dessa foto. Se a sua foto ela não é quadrada, se ela está muito grande, vou mexer aqui, ó, na altura e na largura. No Instagram, a altura e a largura da foto, ela é um tamanho padrão. Então vou colocar 150 px aí. Na altura e na largura. Minha foto ficou feia agora. Vamos ver. A minha não. Até que ela é quadrada, não deu nada. Depois hoje, para quem ficou feia, ficou feio. Para quem a foto ficou feia, a gente vai dar um jeito aí. Às vezes ela pode dar deformada na foto, né? Porque a foto não era quadrada, se você deixar ela quadrada, ela dá uma deformada. Para não ficar deformada, tem aqui, ó, Object Fit. Se você usar esse Object Fit Cover, ele vai dar uma melhorada na disposição da foto. Isso aqui é quando você tem a imagem deformada. Você tem uma imagem que não era para ser de um formato, você tenta deixar ela do formato. E aí, para resolver o problema, você tem esse cara aqui. Bom, e aí eu quero deixar a foto arredondada. Como que a gente deixa qualquer elemento redondo? O que a gente fez na border e border rate? É 50%. Se você aplica 50%, ele vai aplicar 50% no canto direito, no canto esquerdo, ficou um círculo. Olha lá, redondinho. Já tá com mais cara de Instagram, né? Tem que mexer nos tamanhos aqui, ó, dos textos e tal. Poderia aumentar o tamanho do texto quando tivesse grande. Por exemplo, fotos em... Pera aí, eu coloquei uma div inicial que era... Eu vou colocar uma margenzinha nela. Tá vendo que ela tá tudo grudado na lateral? Primeiro era o ponto perfil, né? Primeira class que tinha lá, primeira div class. Vou colocar só uma margenzinha nela, ó. Margem de 10 por x. Olha lá.
Ele dá uma comprimidazinha melhor. Alinhada? Isso aqui? Eu tava mostrando pessoal, não tem mais nada pra você. Você quer no HTML? O que é? Como assim? Quer estar um do lado do outro? Aqui, ó, no Infos eu coloquei Display Flex. Tá, presta atenção aqui rapidão. Vamos lá mexer aqui, ó, nos textos aqui dentro. Eu quero pegar esses textos aqui de cada um e aumentar somente esse valor aqui, ó. Vou ver aqui. Tá. Para chegar neles, ó, eu tenho. Vamos dar uma olhada lá. Para chegar nesses textos, eu tenho o infos, tenho uma div, tem várias divs, né? E aí eu quero acessar somente o primeiro P. Então vamos ver se a gente consegue, ó. Acho que aqui dá certo. Quer ver? Tem o ponto infos. Dentro deles eu vou encontrar uma div. Dentro dessa div, eu vou pegar um nth child. Ela vai pegar a div de cada um. Quero pegar o primeiro elemento. Vou pegar o primeiro. Vamos ver se muda. Acho que lá no outro tinha que voltar um antes. Então é sempre um antes, eu acho. Esse nth child. Ele pega os elementos dentro da. Então dentro da div escolhe um filho. É. Que a ideia aqui é o primeiro texto. Eu vou só aumentar o font size dele, ó. Vou aumentar para 2. Eita, ele aumentou só esse aqui. Na verdade, então eu quero aumentar o P. Então dentro da div você vai encontrar um P. E aí o P nth child. Olha lá. Aumentou os valores só. 2 ficou muito grande, né? Com 1.5. Acho que eu vou deixar 2 e aí o texto aumenta um pouquinho também. Vamos ver. Ou se vocês quiserem diminuir aí, fica à vontade. E aí, ó. Esse é pro primeiro número. E aí, ó, se eu pegar pro 2, ó. NTH2. Eu vou pegar o texto aqui embaixo. Vou colocar um. Ah, lembrei de uma coisa. 1.5. Não vou aumentar muito, senão vai ficar muito grande. Aí, 1.5 é grande. 1.3. 2. Ah, bom. Aí, ó, só precisava dar uma margenzinha aqui, ó, no Fotos Info, ó. Só para ele ficar um pouquinho para baixo. Já que eu não tenho separado, é o ponto Fotos Info. Vou querer aqui, na foto o nome tá muito grudado, né? Dá um margem bottom. 10 px. Última coisa. O nome não tá bonito. Então, ó, ponto nome. Vou colocar, não vou nem aumentar o tamanho dele. Só colocar, ó, dá para mudar a color dele. Color cinzinha. Jogo da velha.
020202. Ficou muito dark, né? Peraí. 3C. Ó, 555. Fica cinzinha e aumentar o tamanho dele. Então dá pra mudar a font size. Dá pra mudar esse aqui, ó. Font weight também. O peso. Colocar bolder. Vai ficar negrito, ó. Se não quiser essa cor, pode usar uma cor mais clara. É pro seu contrário. Mas tudo bem. Se quiser aumentar o tamanho da fonte, pode aumentar. Font size. 1.2 cm. Não aumentar muito. Coloquei 3. Ah, o 3 tá ótimo. Fechou. Beleza. O que vocês vão fazer? Vocês vão me entregar prints. Prints não. Você vai me entregar o código, tá? Desculpa. Só me entregar o código. Entrega todo o código. Vou abrir a entrega lá. Calma, só deixa eu abrir a entrega e já acabou a aula, né? Vocês são turma A? A entrega já tá lá, ó. Entrega seu MS, só que não tá aberto. Pera aí. Em que faltou? Denúncias. Então, ó, integrar o código do InstaFake aula 1 e 2, tá? Aqui, ó. Quer que eu volte lá pra cima? Ai, Jesus. No final? Deixa eu pausar aqui a aula.